Eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Gente, eu amo a palavra de Deus. Olha, eu sei que você também que está junto comigo aqui tem esse amor na obra de Deus, de estar, sabe, aquele desejo de estar junto com Jesus. Eu sei que você tem esse desejo, porque senão você nem estaria nesse momento, a quarta-feira, agora à noite, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está ligadinho aqui na live. E eu sinto muita alegria de falar da palavra de Deus, porque essa palavra aqui, gente, a palavra de Deus é o tesouro maior nosso. Sabe, tem dia que eu beijo essa Bíblia e falo: obrigada, Senhor, por essa palavra ter chegado nas minhas mãos, porque é uma palavra que nos encoraja, é uma palavra que fala para você assim: vai dar certo, marche, siga em frente, eu estou contigo, você não está sozinho. Nós achamos, irmãos, essa palavra aqui, a palavra de determinação, uma palavra de fé. Então eu amo viver essa palavra, eu amo ler essa palavra, e eu quero passar para você essa paixão, esse amor que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho vivido na minha vida a palavra de Deus, e eu quero que você também viva. Sabe, irmãos, olha, presta atenção. Ninguém aqui, eu gostaria muito de estar pregando um evangelho só de coisa boa para você, só dizendo para você que tudo vai dar certo, tudo que você quiser, Deus vai te dar. Eu até queria mesmo, sabe? Porque é gostoso ouvir isso, né? Tudo que você quer, Deus vai te dar. Mas não é verdade. Não é verdade. Já pensou Deus dar tudo que a gente quer? A gente nem sabe muitas vezes o que a gente pede. Às vezes a gente pede as coisas e se a gente receber de Deus, a gente vai se afastar do Senhor. Então, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus e pedir direito, porque também a palavra de Deus fala: pedis e não recebeis, porque pedistes mal. Então tem coisas que você vai pedir que você está achando que é para o seu bem, mas o nosso Deus, sabedor de todas as coisas, Ele sabe: ah, minha filha, infelizmente não posso te dar isso, porque se eu te der isso eu vou te estragar. Você que é pai, você que é mãe, se você mimar seus filhos, você vai estragar os seus filhos. Seus filhos nunca vão saber o que é não. Aí você cria seus filhos com tudo que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem. Na hora que eles forem enfrentar o mundo longe de você, o mundo vai falar não, o mundo vai falar: nossa, você vai fazendo assim, assim não está certo. E aí vai ser muito mais difícil para eles. Então ensina os seus filhos no caminho que devem andar e mostra a realidade para eles. Olha, não vai ser sempre assim. Você está fazendo isso, mamãe está achando lindo, mas lá fora não é todo mundo que vai achar bonito o que você está fazendo. Então nós temos que ter a realidade. E pensando assim, né? Gostando de estar aprendendo cada dia mais da palavra de Deus, eu venho falar com vocês hoje acerca de ser um vaso nas mãos do oleiro. Então, hoje nós vamos falar como ser um vaso nas mãos do oleiro. Então, eu fiz uma pesquisa muito rápida, tá bom? E eu quero transmitir para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas, antes de mais nada, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, eu tenho certeza absoluta que o Senhor se faz presente aqui nesta noite, porque eu já sinto o Teu Espírito Santo em mim, eu já sinto a Tua presença na minha vida, neste lugar, e eu agradeço, Senhor, porque eu te digo com toda a sinceridade do mundo, que se for para eu fazer essa programação, sem o Senhor estar comigo, eu não quero fazer, Pai. Eu falo como Moisés falou: Senhor, se o Senhor não subir com esse povo, não andar com esse povo, não tira eles daqui, porque eu sei que a importância da Tua presença, eu sei a importância do Teu agir, eu sei a importância do Teu Espírito Santo. Então eu já agradeço pela Tua presença nesta noite. Nos conduza, me usa, Senhor Deus, como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que eu não estrague o Teu agir, mas que eu seja um instrumento nas Tuas mãos de bênção na vida dessa pessoa que está nos ouvindo. E eu também já amarro todo mal que queira atrapalhar, Senhor, esse nosso momento com Deus.
Amém? Eu te agradeço em nome de Jesus. Gente, olha, todo mundo que já é cristão há um bom tempo, já se usa a palavra vaso assim, como se fosse arroz e feijão. É ou não é? Chega na igreja, e aí vaso? A paz do Senhor vaza. Não, vaso é porque é mulher. É vaso porque é homem. Igual meus amores e minhas amoras, né? Não, brincadeiras à parte, mas é assim. Então a gente já tem esse costume de falar, eita vaso, enche o vaso, Senhor. Mas, então, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho de antes de se tornar o vaso. Como que Deus trabalha na nossa vida para nos tornar um vaso nas mãos dele, um vaso de honra. Então, uma pequena pesquisa que eu fiz na internet, eu observei e separei alguns itens aqui, acho que foi em 7 itens, mais ou menos, para a gente entender como que é o processo de um oleiro. E depois nós vamos para a palavra de Deus, que todo mundo já conhece. Jeremias fala sobre quando Deus levou Jeremias até a casa do oleiro e falou assim, ó, Jeremias, vai até a casa de um oleiro, porque lá eu falarei contigo. Então, assim, existem momentos na vida da gente que o Senhor, ele especifica o lugar onde ele vai falar conosco. Nesse momento na vida de Jeremias, ele falou, Jeremias, levanta e vai para a casa de um oleiro, porque quando você chegar lá, eu falarei contigo. Por isso a importância, gente, olha, presta atenção o que Deus está falando com a gente. Por isso a importância de muitas vezes nós sairmos da nossa casa e virmos a casa do Senhor. Porque muitas vezes o Senhor quer esse sacrifício, você se levantar da sua casa, sair de onde você está, sair do comodismo e vir à casa do Senhor, porque aqui Ele falará contigo. E não quer dizer que Ele vai falar com você somente aqui, mas o Senhor fala conosco aqui também. Vocês entenderam? Já começamos ó, Deus já começou a dar a revelação dele aqui para nós nessa noite. Amém, glória a Deus. E aí é o seguinte, o que acontece? Na minha pesquisa, eu percebi o seguinte, que quando um oleiro ele vai começar o trabalho na olaria, antes de mais nada, ele precisa escolher o barro para fazer o vaso. Ele precisa saber que tipo de vaso ele quer fazer, porque existem vários tipos de barros específicos para cada vaso. E também existe barro que não é próprio para se tornar vaso. Então, o oleiro, ele tem que escolher o tipo de barro para ele poder fazer o vaso. Por aí a gente já vê aquilo que o Senhor chamou a atenção de Jeremias. Para a gente começar a observar como que o oleiro trabalha para levar isso para o lado espiritual. Então, nós podemos perceber que eu e você, nós não somos qualquer barro. Nós não somos qualquer tipo de argila. Não, o Senhor nos escolheu. Porque, pela pesquisa que eu fiz, existem, sabe, de não sei quantos... Eu não sei dizer para você, não sei quantos tipos de barro que existem na face da terra, somente 8, viu, produção? Somente 8 são bons para fazer o vaso. Somente 8 tipos de barro que é possível. Então, não é qualquer barro assim, eu já entrei no brejo, vou pegar esse barro aqui, vou fazer um vaso. Não é. Não funciona desse jeito. Então, você e eu não somos qualquer um. Nós somos escolhidos a dedo pelo nosso oleiro. E a Bíblia fala, nós vamos ler aqui, eu marquei, em Isaías 64:8, fala assim, que o Senhor é o nosso oleiro. Então, e nós somos o barro. Acabou, ponto final. Então, Deus escolheu a mim e você a dedo, nós somos o melhor. E aí, depois que escolheu o barro, gente, o processo para chegar até o vaso, até chegar na montagem do vaso, é muita coisa. E a gente fica imaginando assim, é só pegar o barro, juntar assim e já pôr na roda para fazer. Que nada, gente. Olha só, a primeira coisa, então, o oleiro escolhe o barro. Segunda coisa, escolher o barro.
Aí, sabe o que ele faz? Esse é um processo que ele vai peneirar o barro e vai tirar toda a impureza. Todo o lixo que está naquele barro vai ter que sair. Aí ele começa peneirando e peneira, passa na peneira 1, passa 2, passa 3, e vai passando. Vai passando quantas vezes for preciso naquela peneira para tirar toda a impureza. Gente, que diferença que tem isso na nossa vida. Porque quando nós chegamos na presença de Deus, que o Senhor nos escolheu, e nós estamos diante do oleiro, o que precisa sair da nossa vida é o pecado, são as impurezas, sabe? Aquele velho homem, aquelas atitudes comportamentos que nós tínhamos antes, nós não podemos ter mais. Isso vai ter que ser extinto. Mas o Senhor, Ele nos ensina o seguinte, que nós temos a atitude de ter que deixá-lo fazer isso. Nós precisamos deixar Deus tirar as pedrinhas, tirar a raiz de amargura, tirar o medo, tirar o ódio, sabe? Tirar aquela parte assim de não perdoar ninguém. Essas coisas têm que sair da sua massa. Você é um barro nas mãos do Senhor, e antes de você se tornar um vaso útil, você precisa deixar que o Senhor limpe você, tira as impurezas, tira a sujeira, sabe? Bicho morto que vem, as coisas mortas que estão na sua vida precisam sair, gente. Precisam sair, e só quem pode fazer isso é Deus. E hoje nós sabemos que na pessoa de Jesus, porque Ele nos mandou o Filho dele, só Jesus pode fazer essa limpeza interna dentro de você. Você pode mostrar para todo mundo que você é crente, só de olhar assim, você pode ter uma aparência de cristão. Mas será que você realmente é um cristão curado? Você realmente é um cristão puro? Ou você ainda tem marcas do seu passado que não te deixam viver o melhor dessa terra? É triste isso, gente, porque assim, graças a Deus, eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão. Isso aí para mim é maravilhoso, mas nem todo mundo teve esse privilégio de nascer num lar cristão e ser guardado por orações de pai, de mãe, de vó, de vô, de estar sempre aprendendo a palavra de Deus, de estar em oração. Não são todas as pessoas que tiveram essa oportunidade. E você que está me ouvindo agora, você pode ter tido uma infância extremamente sofredora. Você pode ter sido abusada sexualmente de alguém da sua casa. Alguém que era para te amar te tocou indevidamente, sabe? Você pode ter tido decepções de pessoas que foram colocadas na sua vida para te amar e te decepcionaram. Gente, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem, mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: deixa Deus tirar essas impurezas, libera o perdão. O Senhor tem muito mais para você. Eu sei que essas coisas te machucam, essas coisas te fazem lembrar de sofrimentos que você não tem como explicar, mas o Senhor hoje tem a cura para o seu interior. O Senhor, Ele quer pegar você e quer tirar tudo que não presta, para você ser uma massa que vai servir para ser um vaso útil. Esse então seria o segundo processo. O Senhor, Ele vai nos limpar, Ele vai tirar todo o pecado, Ele vai tirar tudo aquilo que tem nos aprisionado neste mundo de uma maneira indevida, porque Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. Amém? Posso ouvir um amém aí, produção? Amém. Glória a Deus. Terceiro processo, que é um processo doloroso. Depois que foi tirado toda a impureza, aí ficou aquela massa daquele barro, agora é a hora de umedecer essa massa. E a gente umedece com o que mesmo, gente? Com água. E quem é a água? Quem é a água? O Espírito Santo, amém? A produção ficou meio assim, Espírito Santo. Gente, Espírito simboliza o Espírito Santo, simboliza a água viva. Não tem como nós sermos um vaso de honra se nós não tivermos o Espírito Santo, porque com o Espírito Santo nós vamos dar frutos do Espírito, e esse fruto do Espírito vai nos ensinar
como nós devemos enfrentar as nossas lutas, enfrentar, sabe, os momentos assim difíceis. São esses frutos do Espírito que vão nos dar a capacidade de entender muitas vezes, né, o momento que nós estamos passando. E então esse terceiro processo é um processo doloroso. Por quê? Gente, pensa o seguinte, de acordo com a minha pesquisa, tudo de acordo com a minha pesquisa, né, que eu fiz hoje. Nesse momento em que o barro é umedecido pela água, o oleiro, ele começa a amassar esse barro. Então ele amassa uma, ele amassa duas, ele amassa... Vai sentindo aí, gente. Vai sentindo Deus te amassar. Ele amassa 3, ele amassa 4. E muitas vezes, se for necessário, se ele vê a necessidade, ele põe no chão e ele pisa. Porque ele precisa ter... Muitas vezes tem massa de barro que precisa ter uma força maior. Então ele vai pisar. É um momento doloroso. É um momento doloroso. São aqueles momentos, gente, que a gente começa, sabe, a passar por momentos assim, que o Senhor realmente está nos amassando. Porque é um processo dolorido. Você parar e deixar as suas vontades e começar a fazer a vontade de Deus. É difícil, gente. Porque a vontade da carne é bom para a nossa carne. Mas muitas vezes é ruim para o nosso espírito. Então, nós temos que preferir estar em obediência e fazer a vontade de Deus do que a nossa. Então, esse momento de amassar, que Deus nos amassa, são dias difíceis. São muitas vezes aquela enfermidade que vem para a nossa vida, a gente fala assim, nossa, mas eu sou tão fiel ao Senhor, por que o Senhor permitiu essa enfermidade na minha casa? Nossa, mas eu sou tão fiel ao Senhor, por que o Senhor permitiu eu perder o emprego? O Senhor está te amassando, porque Ele tem algo melhor para você. Ele está preparando você para você ser uma pessoa amadurecida na fé. Ele precisa saber quanto de Deus tem dentro de você. Então não tem como a gente ficar questionando o oleiro. A Bíblia cita vários versículos que diz isso. Sou eu, o barro pode falar para o oleiro assim, nossa, para, não é assim que eu quero fazer, é assim que funciona? Não, o oleiro sabe quanto que ele tem que nos amassar, quanto que ele precisa amaciar, sabe, a nossa vida para estar preparado para algo melhor, porque Ele sabe do potencial que eu e você, nós temos. Eu já citei aqui uma vez e vou falar novamente, nós somos como uma semente que está enterrado. Você como semente, você tem todas as propriedades daquela semente, daquela árvore na semente. Deus sabe do seu potencial, mas o diabo também sabe do seu potencial. E muitas vezes, numa fase da sua vida, você vai estar enterrado. Ninguém vai ver, muitas vezes, os dons que você tem. Muitas vezes, você vai fazer algo na sua casa, na sua vida, no seu ministério, ninguém está vendo, porque você ainda está debaixo da terra. Mas você não está enterrado, você está plantado. Em algum momento você vai dar o seu fruto, aí sim. As pessoas vão ver Deus na sua vida de uma maneira espetacular. Mas um momento de escuridão, um momento de estar tampado, de estar... Muitas vezes as pessoas acharem que você não vai dar fruto, estar enterrado na visão de muitos. Para Deus não, você está plantado. Então assim, é um processo doloroso. E aí se diz o seguinte, que o barro, quanto mais amassado, melhor a massa. Ui! Ai! Sentiu aí, gente? Ai, doeu, não doeu? Ai, doeu. Ui, meu Deus. Quarta coisa, gente, vamos lá. O barro, ele é submetido a um tempo sozinho. Eu já até antecipei isso, né? Já acabei de falar. Ele é depois que ele é amassado tudo, ele é retirado e ele vai ficar um tempo sozinho para ele poder secar aquela água e também para ver se não vai surgir alguma bolha, porque essas bolhas de ar que surgem,
ele não faz aquela massa suportar o fogo que daqui a pouco ele vai ter que enfrentar. E se ele entrar com alguma bolha de ar, ele racha. Então não precisa, não pode ter. Então vai existir momentos que você vai estar sozinho, entre aspas, porque você vai se sentir sozinho. É hora. Já ouviu falar assim? Os pregadores já falaram assim: quando Deus se cala, quando Deus entra no silêncio. Nós vamos ter, gente, momentos que você vai falar e que você muitas vezes não vai ouvir a voz de Deus. Mas isso não quer dizer que o oleiro não está de olho em você, que ele não está cuidando. Não, ele está realmente vendo o quanto de Deus que está em você. Se não vai surgir bolhas de ar, de mágoa, de raiva, de vingança, de desespero, ele precisa tratar isso. E essas coisas precisam ser tratadas, gente. Não adianta você vir para o Senhor e achar assim: não, a partir de hoje está tudo certo. Não é assim que funciona. Existem coisas na nossa vida que precisam ser tratadas, feridas, sabe? Coisas assim que você já viveu, que você tem que entrar na presença de Deus e falar: Senhor, aconteceu isso comigo. E eu preciso, Senhor Deus, de uma cura, porque isso me traz culpa, isso me traz dor. Nós precisamos entrar na presença de Deus e colocar nome nos nossos medos. Sabe, a gente não pode chegar na presença de Deus e falar assim: ai, Senhor, eu estou com medo, tira todos os meus medos. Mas que medos? Que medo você tem? Né? Tem gente que é aqui, né, desesperada, que medo de não casar, né? A produção aqui estava assim: ai, Jesus, vem depois que eu casar. Coloque: Senhor, tenho medo de não conseguir casar, de não conseguir um casamento bonito, um casamento, sabe, abençoado. Fale para Jesus os seus medos. Os seus medos, eles têm nome, assim como os pecados também têm nome, os nossos medos também têm. Eu me lembro que quando eu era solteira, eu falava: Senhor, eu tenho medo de casar e não engravidar. Né? E aí eu acho que de tanto que eu potencializei esse medo, que realmente eu não pude engravidar, e o Senhor me deu 2 milagres, que vocês já sabem disso. Mas por muito tempo eu sofri com esse medo de não vou ser mãe. E eu precisei tratar esse medo. Eu precisei confiar mais em Deus do que nos meus medos. Você também tem que fazer isso. Continuando, depois que faz a sós, o barro fica sozinho lá. Agora, depois de tudo isso, olha quanta coisa que nós já falamos. Quanta coisa que não chegou ainda a hora agora que chegou a hora de você ir para a roda e ser amoldado. Todo oleiro tem uma roda assim, onde ele coloca o vaso, e aí sim ele começa a moldar aquele barro que passou por um processo todinho, longo, comprido. Aí sim o oleiro começa a moldar aquele barro. E acredite ou não, esse é o processo mais rápido. Acredite, produção, que esse é o processo mais rápido. Quando o barro está na roda, que o oleiro vai montando, esse é um processo rápido, porque o oleiro já tem prática, ele já sabe exatamente qual é o tipo de vaso que ele quer, ele vai e molda assim, rapidinho ele molda aquele vaso. E aí depois que ele tira o vaso daquela roda, aí vai para o forno. E eu digo o seguinte, que quando o oleiro está com aquela mão moldando aquele vaso naquela roda, e aquela roda começa a girar, e o oleiro começa a dar forma para aquilo. Eu penso assim, gente, a importância de nós cristãos temos, sabe o que? As digitais do nosso oleiro, que é o Senhor. A importância de nós sermos moldados pelo Senhor, porque vai existir vasos que vão querer dar ordens para o oleiro e não vai funcionar. Ele vai querer se moldar, ele vai querer fazer as coisas do jeito dele e não vai funcionar. Gente, eu falo isso com muita propriedade, eu já estou cansada de falar aqui. Eu, nas minhas petições, quantas vezes eu não dei para Deus planos espetaculares,
Dei cada estratégia para Deus, para resolver meus problemas, que eu falava assim, meu Deus, não é possível, Senhor. Ó Senhor, mas se o Senhor fizer isso, vai dar tudo certo. Aí eu acho que Deus olhava lá e falava assim, ah, sabe nada, tadinha. E o anjo lá, sabe nada. E eu dava, gente, cada plano espetacular para Deus, porque eu achava que eu sabia o que era melhor para mim, como se o vaso, como se o barro mandasse no oleiro. E nós temos que aprender que quem sabe das coisas é o oleiro. Nós precisamos ter as digitais de Deus na nossa vida. E é isso. Que mais? Depois, esse vaso, depois de pronto, moldado já pelo oleiro, o vaso, ele vai, sabe para onde? Ele vai para a sombra, mais uma vez descansar. Ele vai, depois que ele está moldado, o Senhor dá um descanso para esse vaso, sabe? Eu acredito que são a hora que o Senhor realmente derrama as bênçãos sobre a nossa vida, que a gente aprende, que nós aprendemos a descansar em Deus, e nada vai nos atrapalhar. Em nome de Jesus. Então esse vaso, ele é colocado na sombra. Oh, meu Deus. E lá naquela sombra, ele vai ficar quietinho lá, porque ele precisa descansar para ir para o forno. E em último lugar, o forno. E aí sim, gente, depois que o oleiro fez tudo que fez para chegar até nesse estágio, nós, como vaso, estaremos preparados para ir para o fogo. E esse fogo, quando Deus olha para nós e fala assim, esse vaso está preparado para passar nas provações, porque o fogo são as provações, gente, são as provações. E Deus olha e fala assim, esse vaso está preparado, porque agora ele vai passar por esse fogo e ele vai ficar resistente, ele vai ficar um vaso, ele vai se tornar agora um vaso útil. E é isso. Essas etapas de um vaso, essas são as etapas de um vaso, para a gente chegar a ser um vaso. E o que a Bíblia fala? Vamos abrir aqui, em Isaías 64:8 diz assim, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Então como somos vaso, nós temos que saber quem somos diante de Deus. E continua o versículo assim, ó, nós somos o barro e tu, nosso oleiro. Nos coloca como filhos, como barro nas mãos do Senhor. É preciso que nós, como vaso, deixamos o Senhor nos moldar, fazer do jeito que Ele quiser, porque nós precisamos chegar no estágio do fogo, para que nós sejamos vaso útil para o reino de Deus, onde a gente possa levar as pessoas até o trono da graça, povoar o céu, como eu falo. E nós temos, se você quiser realmente meditar nessa palavra, vá em Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1, o Senhor Jesus, o Senhor Deus dá uma aula para nós, porque Ele fala, eu quero ser um oleiro, eu não posso ser um oleiro. Ele faz uma pergunta, não gente, deixa eu ler, não, vamos lá, em Jeremias capítulo 18, devia ter deixado marcado aqui, é mais fácil. Jeremias capítulo 18, vamos lá. Se alguém achar aí, aqui Jeremias, capítulo 18, olha, o Senhor Deus, Ele faz uma pergunta, assim, para o povo. Olha só o que Ele fala assim, ó, no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Ou seja, Deus falando, eu quero ser o seu oleiro, deixa eu fazer o que eu acho que deve ser feito na sua vida, para que você seja parecido comigo. Você e eu, nós somos obras do Senhor. Em Isaías, que eu acabei de ler, fala isso.
Todos nós somos obras das mãos do Senhor. Então eu e você somos obras de Deus, obra-prima. É aquilo que eu falo. Quando você vai no lugar, pensa no lugar mais bonito dessa terra. Você, para Deus, vale mais do que esse lugar. Nós somos a obra-prima do nosso pintor. Nós somos a obra-prima. Amém? Gente, se você estiver escutando barulho, é que o pessoal está chegando para o ensaio, viu? Se você quiser vir ensaiar também, pode vir. Amém? Então é isso. Fique com essa palavra. Eu acredito muito que o Senhor falou comigo, falou com você. Seja um vaso nas mãos de Deus. Eu sei que o processo é difícil, o processo não é fácil. Muitas coisas que o Senhor vai tirar da nossa vida, vai doer, mas é necessário, porque a Bíblia fala de vaso de honra e vaso de desonra. Que você e eu sejamos um vaso de honra nas mãos do Senhor. Amém?